Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, agora a gente está corrigindo a questão 115, né, de biologia do Enem de 2017. A questão 115, ela é bem interessante. Ela trata aí sobre a Mata Atlântica, né? Olha só, ela descreve o seguinte. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Beleza, a pergunta da questão descreve o seguinte: essas espécies captam água do A. Organismo das plantas vizinhas. B. Solo através de suas longas raízes. C. Chuva acumulada entre suas folhas. D. Seiva bruta das plantas hospedeiras. Ou E. Comunidade que vive em seu interior. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Vou fazer. Bom, gente, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Gente, essa questão ela é famosinha, as aparências enganam, né? Não julgue as plantinhas. Porque olha só, gente, olha que interessante. Vai se tratar aí de uma relação de comensalismo. Depois eu vou explicar para vocês o que isso acontece. Gente, olha só. Aqui no caso, a questão descreveu sobre as plantas epífitas, né? Eu dei um exemplo como as bromélias. Mas o que acontece? Essas plantas, gente, sim, elas vão acumular e elas vão captar água simplesmente através da chuva acumulada em suas folhas. Não, gente, elas não são parasitas. Não, gente, elas não prejudicam as outras plantinhas que elas estão ligadas, né, interligadas aí, aqui no caso. Elas não vão aqui, o organismo das. Aqui, ó. Elas não vão acumular a água do organismo vizinho, das plantas vizinhas, nem do solo através de suas longas raízes, nem da seiva bruta das plantas hospedeiras. Não, elas não são parasitas. Elas não vão prejudicar aí as outras plantas. Elas não vão prejudicar as outras plantas, tá certo? Elas vão aqui no caso, né? Simplesmente se beneficiar, né, sim, das outras plantas, mas não prejudicando ela, né? Aqui no caso se trata de comensalismo, né, uma relação aí em que um indivíduo, aqui no caso, né, algo se beneficia por estar junto a outro, mas sem prejudicá-lo, né? Então não, elas não vão prejudicar, né? Aqui no caso, e também não é a letra E, comunidade que vive ao seu interior. Até porque essa relação não prejudica. Então, por que eu brinquei com vocês que as aparências enganam, né, em relação a essa questão? Por que não? Elas não vão prejudicar, não vão parasitar aí as outras plantas. Pelo contrário, não vão prejudicar elas, né? Então, se trata de uma relação de comensalismo. E elas vão se beneficiar aí das outras plantinhas sem prejudicá-las. O que acontece, gente? Olha só que interessante. Então, por isso que elas vão captar a água aí, o quê? Simplesmente pela chuva acumulada em suas folhas, ou seja, sem prejudicar, ao contrário dos parasitas, né, das questões aqui em relação a parasitas, que se prejudica algo para se obter benefícios. Não, aqui no caso, as bromélias, né, as plantas epífitas, elas não vão prejudicar, tá certo? Elas vão obter benefício, mas sem prejudicar. Porque, gente, olha só, vamos saber, vamos ler um pouquinho sobre elas, né? Sobre essa relaçãozinha, só pra gente aí fechar com chave de ouro e entender o porquê da questão. Olha só, é o seguinte, créditos aqui, né, ao site Prepara Enem, né, que eu achei super interessantes as informações, vou ler pra vocês só pra resumir um pouquinho sobre as plantas epífitas. Olha que bonitinhas as fotinhos dela, né? Tem várias fotinhos aqui. O que acontece? Essas plantas, né, como as orquídeas, samambaias também, bromélias, elas vão sair. Não sei se vocês já viram umas plantinhas aí numas árvores, né? Que são assim, completamente diferentes da espécie da árvore, porém, elas estão juntinhas lá nas árvores, né? Como tipo uma planta em um tronco. Não sei se vocês já viram algo assim, decoração, né? Em vários locais aí. Então. Gente, sim, isso existe, né? E é muito bonitinho, olha só. Se vocês verem, que pra quem não sabe,
né? Então, olha só, fiquem sabendo. O que que acontece, né? As plantas epífitas, tais como orquídeas, né? Beleza. O que que acontece? Elas são espécies que se desenvolvem em outras plantas sem lhe causar prejuízo, que é o que a famosa questão descreve pra gente, né? As orquídeas aqui são um exemplo. Olha que bonitinho, ou seja, elas estão vivendo junto com outras plantas, né? Que no caso tem os galhinhos de uma árvore aqui, e elas estão lá, tranquilas, sem, se beneficiando, né? E sem prejudicar a outra planta, né? Que elas estão aí, aqui no caso, hospedadas, né? Digamos assim. Então, elas não estão prejudicando, estão se beneficiando. Então, isso é o comensalismo. Olha só, as plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas sem que ocorra parasitismo, porque o que a gente sabe de parasitismo, né, gente? É quando algo prejudica outro para se beneficiar. Então, diferente disso, o comercialismo não é isso, né? Nessa relação específica, ela utiliza aí outro vegetal apenas como suporte, né? Aqui no caso é o forófito, né? Não retirando nenhum nutriente, consequentemente não causando nenhum prejuízo à espécie. Estima-se que as plantas epífitas representam cerca de 10% da quantidade total de plantas vasculares existentes no planeta, né? Olha só que interessante. Beleza, esses vegetais são encontrados principalmente em florestas úmidas, quase não possuem representantes em locais com temperaturas muito baixas, né? Então, olha só, a grande maioria das plantas, das epífitas, são classificadas no grupo das monocotiledôneas, né? Interessante. Tem a família das orquídeas, das bromélias, né? Além das angiospermas, pteridófitas, como samambaia. Então, gente, só resumindo aqui para vocês, o que seria o comensalismo, né? Olha só, o epifitismo, né? Que eu disse para vocês, vai ser uma relação externa e de extrema importância, aliás, para a planta, porque constitui-se aqui no caso tal, comensalismo. Aqui no caso a gente está falando do epifitismo, então vamos falar um pouquinho do comensalismo também, que está ligado, né? É uma relação interespecífica, né? Que foi o que eu disse para vocês, em que o organismo ele é beneficiado e não e o outro não sofre prejuízos, diferente do parasitismo. Ele não é prejudicado, então a plantinha ela vai lá, fica de boa se beneficiando de algo, mas não prejudicando aquele algo que ela está se beneficiando. Entende? Diferente do parasitismo, né? O outro não é recompensado, digamos assim, né? Mas também não é prejudicado. Então, assim, ela não prejudica o que ela está se beneficiando, né? Diferente do parasitismo, que algo é prejudicado. Então, no comercialismo, não, né? Aqui no caso, a planta específica, ao utilizar de outra planta, consegue como apoio, aqui no caso, né, delas, terá acesso a maior luminosidade, consequentemente realiza fotossíntese de maneira mais eficaz. Vale destacar, no entanto, que para viver sobre outras árvores é necessário uma grande quantidade de adaptação. Então, desculpa, gente. Aqui no caso, ela tem que ter adaptação, né? Só resumindo aqui, além disso, polinização dessas espécies deve ser de extrema importância, tá? As epífitas exercem ainda um importante papel ecológico nas florestas, uma vez que fornecem diferentes recursos para os animais, aqui no caso, né? Que vivem no topo das árvores. Elas são usadas como alimento por esses animais, além de serem aproveitadas para a fabricação de ninhos e abrigo para algumas espécies. Interessante, né? Comercialismo, né? Olha só, é uma relação interespecífica em que apenas um indivíduo obtém benefícios, certo? E não prejudica outro, tá bom? Então, aqui no caso, tá descarregando, mas enfim, só descrevendo aqui para vocês, ela não vai prejudicar a outra plantinha, outro organismo que ela está hospedada aí. Ela vai obter benefícios, mas também não vai aqui no caso, oferecer benefícios para outra plantinha, mas ela também não vai prejudicar. Então, assim, ela tá lá de boa, quietinha na dela, né, se beneficiando, mas não vai prejudicar também. Então, esse é o legal aí do comensalismo, né? Super interessante, sem contar que olha que bonitinho, né, gente? É super interessante as fotinhos delas. Então, gente, por isso que eu brinquei com vocês. As aparências enganam, não. Ela tá lá, mas ela não tá parasitando, ela não tá prejudicando as outras plantinhas. Belezinha?
Aqui temos algumas fotinhos, né, dessas plantinhas aí, das plantinhas epífitas, né, que no caso as bromélias, né, alguns exemplos aí dessas plantinhas. Super interessantes, né, gente? Elas são até bonitinhas, olha só, elas crescem nas árvores, né, olha só que interessante. E fica uma vegetação bem bacana, né, olha só. Muito interessante, né? A aparência delas, né? É muito comum vocês verem galhos de árvores assim, plantinhas diferentes, né? E no caso como a samambaia também. É super interessante, né? As bromélias. Bem bacana, né? Interessante a vegetação aqui. Fica bem diversificada, né? Sem contar que é bonitinho, né, gente? Olha só que legal, né? Tem vários exemplos dessas plantinhas, né? Vamos ver aqui, só pra gente matar a curiosidade. Dessas plantinhas, quais que são? Agora até eu fiquei curiosa, porque tem várias, né? Olha só. Deixa eu ver aqui se aqui fala alguma coisinha delas. De botânica. Nananana. Tipos de plantinhas. Deixa eu ver aqui. Ah, nós temos aqui, ó, as orquídeas, bromélias, né? A genéria também. Olha só que interessante. Bonitinhas, né, gente? Muito bacana. Então tá, gente. Espero ter ajudado vocês aí, né, com a questãozinha. Espero que vocês tenham entendido o porquê que no caso vai ser a letra. Por que seria a letra C, né? Resumindo, elas não vão prejudicar, elas vão se beneficiar, mas também não vão prejudicar aí as outras plantinhas, tá certo? Por isso aí que vai ser, como que elas vão captar água, né? Já que elas não prejudicam, elas vão simplesmente captar água da chuva acumulada em suas folhas, né? Porque não, elas não são parasitas, então elas não vão prejudicar aí as outras plantinhas, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E até o próximo vídeo aí das questões aí. Vejo vocês nas próximas questões de biologia.